Nesse momento, então, está em votação, não é mais em discussão, porque foi o último autor da proposição que já se manifestou. Está em votação a emenda aditiva modificativa número 1, relacionada ao projeto de lei número 28. Como o vereador quer se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. A emenda aditiva modificativa número 1 está aprovada. De autoria do vereador Vilmar Comaceto, emenda aditiva número 2 ao projeto de lei 28/2014, a emenda que acresce os objetivos do programa do governo 0035, extensão rural, Fundeagro, no anexo 2, prioridades e metas, estudo de viabilidade e implantação do programa de pagamento dos serviços ambientais. E também, de autoria do mesmo vereador, emenda auditiva número 3 ao projeto de lei 28/2014, que acrescenta nos objetivos do programa do governo 0036, saneamento básico rural, Fundeagro, no anexo 2, prioridades e metas, e efetuar estudos de viabilidade com ordenamento territorial para implementação das agrovilas. Está em discussão e votação as emendas aditivas número 2 e número 3, de autoria do vereador Vilmar Comaceto. Com a palavra o proponente. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, mais uma vez saudação a todos os presentes. Essa primeira emenda, primeiramente, cabe esclarecer o que é um serviço ambiental. O serviço ambiental é um benefício produzido pela própria natureza no momento em que nós preservamos as florestas, especialmente, ou alguma área de pastagem, e que isso traz reflexo na preservação de rios, de nascentes, traz reflexo na purificação do ar e na purificação da água, desde que deixemos a natureza fazer esse serviço. Quando o proprietário é exigido a preservar essas áreas, que muitas vezes têm um valor estratégico de preservação da água e muitas vezes abastece uma cidade, uma comunidade, um bairro, ele é muitas vezes impedido de usar essa área. O pagamento sobre serviços ambientais, então, nada mais é do que um instrumento que está previsto no Código Florestal Brasileiro, que agora foi reformulado, e está previsto também no Código Ambiental Catarinense, que prevê, então, o pagamento para aqueles proprietários de área que, impedidos de utilizar uma área que presta esse serviço ambiental, que seja remunerado no sentido de compensar financeiramente esses proprietários que, porventura, estejam prestando esse serviço. Sabemos que o município também pode fazer a sua parte. Um outro exemplo de preservação de encostas, preservação de áreas a montante de determinada cidade, como é o caso de Concórdia, também poderia ser enquadrado como um serviço ambiental de proteção da cidade contra enchentes, que também poderia ser enquadrado. Portanto, o que nós estamos sugerindo aqui é que o município aprofunde esses estudos de viabilidade e implantação desse programa, que certamente todo município vai ganhar com isso. A segunda emenda, colegas, é a emenda aditiva número 3, ela também propõe o aprofundamento de estudos para a viabilidade de implantar e de realizar o chamado ordenamento territorial. O ordenamento territorial também é uma ferramenta de planejamento que os municípios podem utilizar para diagnosticar a situação atual em que vive ou está determinado território, que pode ser uma comunidade, pode ser uma vila, pode ser um distrito, ou pode ser um município como um todo. Em Concórdia, algumas áreas já estão a exigir esse estudo, esse processo de ordenamento territorial. Cito como exemplo, até para facilitar a compreensão, o caso do entorno do lago da barragem de Itá. Sabemos ali que existe um plano diretor de uso do lago e que prevê uma área de preservação permanente. Mas além desta área de preservação permanente, existe um outro entorno que extrapola esta área de preservação permanente e que está sendo gradativamente ocupada, mas como não há um instrumento ainda de ordenamento territorial, certamente que problemas advirão se continuar esse tipo de ocupação desordenada sem conhecer a realidade daquele local, sem conhecer as dificuldades, as potencialidades e os limites de ocupação dessas áreas,
e que esse ordenamento territorial certamente viria, primeiramente, a legalizar essas áreas, através, por exemplo, da formação das chamadas agrovilas, que precisam, para a sua implantação, primeiro de um estudo. E esse estudo é o ordenamento territorial. Havendo esse estudo, o ordenamento territorial, essas áreas seriam legalizadas, o proprietário se sentirá muito mais seguro no sentido de fazer os devidos investimentos, mas também vai ter a seu favor a possibilidade da cobrança de serviços que são necessários, como é a energia elétrica, como é o abastecimento de água, como é o acesso com estradas e como é a própria questão do saneamento básico. Portanto, ao se fazer o ordenamento territorial e ao se implantá-lo, esse zoneamento que nós chamamos, esse estudo, todos nós saímos ganhando com isso, né? O proprietário dessas áreas sai ganhando, o município sai ganhando porque é um município organizado, um município ordenado, e os benefícios são, digamos assim, garantidos via a prestação desse serviço, conforme relatei antes. Portanto, essa é a sugestão. Peço, então, o apoio dos demais colegas vereadores e vereadoras para a aprovação dessas emendas. Obrigado. Continue em discussão e votação as emendas aditivas número 2 e 3 e o vereador Vilmar Comaceto relacionadas ao projeto de lei número 28. Como na manhã o vereador quer se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. As emendas aditivas 2 e 3 estão aprovadas. De autoria do vereador Rogério Luciano Pacheco, emenda aditiva número 4 ao projeto de lei 28/2014, que adiciona na ação 2403 do programa do governo 0073, difusão cultural do município de Concórdia, do órgão Fundação Municipal de Cultura, prioridades e metas, a ação 2403, ao nome de aquisição de instrumentos musicais para a Orquestra Sinfônica de Concórdia, bem como a emenda número 5, também do mesmo vereador, que adiciona a ação 2045 do programa de governo 0012, manutenção de atividades do órgão do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos, FMDD, prioridades e metas, ação 2045, em aquisição de ambulância para o Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia. Está em discussão e votação as emendas aditivas número 4 e número 5 do doutor vereador Rogério Luciano Pacheco. Neste momento eu passo os trabalhos ao vice-presidente e peço a palavra. A palavra está com Vossa Excelência. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhoras e senhores da assistência, imprensa, servidores desta casa, os internautas, enfim, todos aqui que já foram nominados. Mas nesse momento nós estamos aqui, então, apresentando essas duas emendas, a qual na sequência também iremos apresentar mais 3 emendas conjuntamente em parceria com o vereador Mauro Mendes, a qual ele irá se manifestar, que trata da ampliação do tratamento bucal no nosso município, implantação do centro tecnológico, é um assunto que a gente já vem debatendo há algum tempo nessa casa, e também em relação de implantações tecnológicas inovadoras na área de compostagem. Mas vou me ater a essas duas que tenho encaminhado de forma individual, que trata então da aquisição, né, de instrumentos musicais para a Orquestra Sinfônica de Concórdia. A gente sabe do trabalho que a orquestra vem fazendo há muito tempo, são 10 anos de existência, e de certa forma sem receber nenhum salário, né, e fazem de forma voluntária, em torno de 40, 50 músicos, né, participam da Orquestra Sinfônica, então a gente sabe do trabalho que eles realizam e nada mais justo que a gente possa ampliar, né, agregar ainda mais valor a esse trabalho que eles fazem através dessa aquisição, então, desses 15 instrumentos, e o qual, de certa forma, nós temos que contemplá-los, né, nessa lei de diretriz orçamentária para o ano que vem. Então, nós estamos encaminhando essa proposição, esperamos que ela seja aprovada por Vossa Excelência, até porque, como já falei no início da minha fala, a gente sabe do trabalho que eles vêm realizando dentro do nosso município, enfim, na nossa região, e difundindo ainda mais a questão cultural relacionada à música. Temos também a emenda aditiva número 5, né,
que trata da aquisição de uma ambulância para o Corpo de Bombeiros Voluntários do nosso município. Está aqui o presidente do Corpo de Bombeiros, sabe do que eu estou dizendo, a demanda que tem hoje, né, junto a essa da corporação dos bombeiros voluntários da nossa cidade, e é importante que a gente agilize, né, a aquisição dessa ambulância. Nós sabemos que ela pode até ocorrer ainda esse ano, né, e se evidentemente isso acontecer, a emenda não será necessário que ela seja incluída na lei orçamentária para o ano de 2015, mas é importante que a gente fique registrado, né, através dessa proposição, a aquisição dessa ambulância, até porque a gente sabe do trabalho que é feito pelos bombeiros e a importância que se tem para que tenhamos um equipamento, né, novo. A gente sabe que ela já está com algum tempo de uso e é necessário, e existe uma lei federal que obriga, né, que se tenha um tempo máximo de 5 anos de uso e ela tem que ser renovada. Então é importante que se faça isso, até porque muitas vezes, infelizmente, em virtude dessa demanda que eu falei anteriormente, às vezes fica sem, inclusive, ambulância para atender outros chamados que são feitos, né, pela população, o qual nós temos que sempre enfatizar o trabalho do Corpo de Bombeiros Voluntários da nossa cidade, o qual nós temos aqui por inúmeras vezes defendido, né, e vamos continuar defendendo, até porque sabemos de como isso aconteceu, como se construiu o Corpo de Bombeiros Voluntários da nossa cidade e o que ele vem fazendo em prol de todos nós. Então é com esse intuito que encaminhamos essa emenda e esperamos também que ela seja aprovada pelos colegas, o qual eu tenho certeza que ela em breve será contemplada, né, tendo em vista a necessidade que se tem desse equipamento, enfim, desse veículo, né, que vai vir em conta os interesses da nossa sociedade concordiense. Então é com esse objetivo dessas 2 emendas e posteriormente, então, em conjunto com o vereador Mauro Mendes, irá falar sobre as outras 3 emendas. Muito obrigado. Devolvo a palavra ao presidente. Continua em discussão e votação as emendas aditivas número 4 e 5 do vereador Rogério Sano Pacheco. Com a palavra, vereadora Lu Guilherme. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa, assessores, pessoas que nos acompanham neste momento, também em suas casas, através da transmissão online. Mas, da função de líder do governo, e temos colocado e conversado com a base, estamos apoiando e votando favorável a todas as emendas, cada uma com a sua prerrogativa, com a sua importância, e também essas apresentadas pelo nobre presidente, né? Sabemos da importância delas, e certamente me refiro mais especificamente a essa emenda número 5, que trata da ambulância do Corpo de Bombeiros, está aqui o presidente, também que tem acompanhado e tem tido muitas reuniões com o nosso prefeito João Girardi, sabe também da preocupação que o prefeito tem e da admiração pelo trabalho do Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia, essa brilhante entidade que tem desenvolvido um trabalho exemplar em Concórdia, e tenho certeza, vamos aprovar com certeza, não, presidente, mas não será necessária, né, porque a ambulância vai chegar antes da emenda para o ano que vem. Então é um desejo também do prefeito João Girardi, só queremos externar, né, essa preocupação e essa luta que o prefeito João Girardi tem para todos os trabalhos, mas aqui me refiro especificamente ao Corpo de Bombeiros, que tem sido uma entidade fenomenal aqui para a Concórdia. Então, vai ser importante a aprovação, mas certamente o prefeito já está encaminhando esses detalhes também junto ao Corpo de Bombeiros. Obrigado. Continua em discussão e votação as emendas aditivas número 4 e 5 do vereador Rogério Sano Pacheco. Como não mais um vereador quer se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. As emendas 4 e 5 estão aprovadas. De autoria dos vereadores Rogério Sano Pacheco e Mauro Mendes, emenda aditiva número 6 ao projeto de lei 28/2014, que adiciona nos objetos do programa do governo 0061, atenção básica do órgão do Fundo Municipal de Saúde, prioridades e metas às seguintes finalidades: descrição do objetivo, ampliação de tratamento de saúde bucal. Também dos mesmos vereadores, emenda aditiva número 7 ao projeto de lei 28, que adiciona nos objetos do programa do governo 0051, promoção industrial e comercial do órgão, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, prioridades e metas a seguinte finalidade: descrição do objeto, implantação do centro tecnológico. Da mesma forma, dos mesmos vereadores, emenda número 8 ao projeto de lei 28/2014, que adiciona nos objetos do programa de governo 0082
Educação e Qualidade Ambiental, da Fundação Municipal de Defesa do Meio Ambiente, Fundema, prioridades e metas, as seguintes finalidades: descrição do objeto, implantação das tecnologias inovadoras, separação mecânica e manual dos recicláveis, compostagem acelerada e geração do biogás industrial, bem como a utilização das medidas mitigadoras e compensatórias. Está em discussão e votação as emendas número 6, 7 e 8, de autoria do vereador Rogério Ceni Pacheco e do vereador Mauro Mendes. Com a palavra, um dos proponentes, Mauro Mendes. Presidente, vereadores, vereadoras, e primeiro saudar a vinda da nossa querida Margarete, que acredito que nunca houve em outras legislaturas a presença tão constante do universo feminino. Espero que a senhora consiga imprimir sua convicção, as suas verdades e a sua aspiração política ao longo desses 30 dias, que para nós será um prazer dividir esse espaço com a senhora e com as demais vereadoras aí que com certeza, com seu senso e equilíbrio, empreendem uma nova dinâmica na política concordiense. Seja bem-vinda e um bom trabalho para a senhora. Também saúdo todos os nossos queridos cidadãos e cidadãs que compõem o núcleo da nossa sociedade. Cada um com as suas verdades, com as suas aspirações, seus sonhos, mas cada um com seus ideais. Cada um com a sua busca, cada um com as suas lutas diárias e cada um com as suas incertezas. E nós, participante ativo desse processo, tentamos fazer uma proximidade para que a gente possa servir de um referencial dentro da concepção política local e também ser um balizador de uma nova consciência que começa a vislumbrar sobre a égide de uma nova realidade política quando jovem, quando vários elementos voltam-se para a concepção política. Dessa forma, agradeço aos senhores, senhoras, empresários, profissionais, professores, imprensa, nosso amigo Preto, que pela primeira vez vem à Câmara, seja bem-vindo. Nosso amigo Pitinim, frequentador assíduo desse espaço. Nosso amigo Werner, também um entusiasta, que com certeza, se hoje números positivos são aferidos à nossa cidade, com certeza cada um de vocês são cúmplices desse processo, porque com certeza, como entusiastas de uma vida, de um referencial diferenciado dentro do contexto, cada um dá a sua parcela de contribuição. E nós aqui sentimos-nos privilegiados com a presença de vocês. Bom se em todos os eventos houvessem a presença maciça dos senhores e senhoras, com certeza a política iria melhorar e muito, graças à ação e à pertinência de cada elemento. Bem, dentro da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, após uma análise mais ampla de todo o processo de idealização, a gente faz uma análise de pontos específicos que podem ser melhorados dentro de uma nova analogia dentro dos projetos já estabelecidos como norma para o ano vindouro. Sendo assim, criamos, juntamente com o vereador Pacheco, a emenda aditiva número 6. Bem, qual é a finalidade dessa emenda? É a ampliação de tratamento e da saúde bucal também, já que se fala tanto no fator preventivo, e a questão da saúde bucal é preponderante para não desencadear outros sintomas negativos que podem ser bem mais danosos lá na frente. Então, baseado no contexto da preservação, antecipando sérios problemas que podem emergir, essa emenda constitui, então, uma emenda aditiva de número 6. É um importante programa de saúde que visa melhorar a forma de prevenção de cáries, gengivite, periodontite e outros problemas na boca. Até porque a higiene bucal é necessária para todas as pessoas manterem a saúde dos seus dentes e boca e, dessa maneira, melhorando consideravelmente a qualidade de vida de toda a população, não só de Concórdia, mas também como de toda a nossa região, já que a questão de saúde não deve unicamente se preocupar só com o seu núcleo, e sim com as suas adjacências também. E acredito que está sendo feito um trabalho bem elaborado no contexto, mas não custa a gente dar a nossa parcela de contribuição também. A emenda aditiva de número 7, o objetivo da mesma é a implantação de um centro tecnológico. Por quê? Hoje a gente fala tanto em agricultura, mas nós nos sentimos pequenos em alguns aspectos de agir com mais eficiência nessa área. Sendo assim, o rumo de Concórdia está um pouco indefinido. Nós não sabemos se é industrial, se é agrícola, ou por que não discutir possibilidade para desenvolver tecnologias aqui na nossa cidade. Temos empresas já que se destacam nesse segmento, temos aí uma nova geração de pessoas com potencial muito bem amplo nessa área, então, portanto, criou-se, juntamente com o vereador Pacheco, essa emenda aditiva de número 7,
que o objetivo é a implantação de um centro tecnológico. Mas, enfim, esse centro visa estabelecer medidas de incentivo às atividades tecnológicas e de inovação realizadas pelas organizações e cidadãos estabelecidos ou domiciliados aqui no município. Desta maneira, então, promovendo o desenvolvimento econômico, social e ambiental, além da melhora do serviço público em todos os seus setores primordiais. Sendo assim, é coerente, é sensato que começamos a pensar numa nova realidade para a Concórdia. Por que não um centro tecnológico, já que aonde foi estabelecido esses centros, houve uma melhoria relativamente grande em vários setores que acabam participando do processo e trazendo uma concepção de tecnologia e de um desenvolvimento diferenciado. Sendo assim, então, esperamos que o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, viabilize a referida proposição. Quanto ao adicionamento desse objetivo, sugerimos que a sua adaptação no programa fique a critério do município, mas desejar já peço antecipadamente o apoio e a colaboração de todos os nobres edis, que com certeza têm essa visão também dentro de uma nova realidade para a Concórdia. A emenda aditiva número 8, o objetivo dessa emenda é a implantação de tecnologias inovadoras, que é a separação mecânica e manual dos recicláveis, compostagem acelerada e geração de biogás industrial, bem como a utilização de medidas mitigatórias e compensatórias também. Sendo assim, com isso, se aumenta a fração sólida reciclável e, o mais importante, dá-se destino à fração orgânica, evitando que a mesma cause danos devido à emissão de gases no aterro sanitário. Em adição, dependendo de animais urbanos mortos, lodos, devoluções de alimentos também, de difícil solução, como reforça-se assim a importância da integração também de tecnologias dentro de uma visão tecnológica de tratamento de recicláveis, inclusive abrindo precedentes para que se haja a profissionalização também dos elementos que compõem essa massa de mão de obra que utilizam, então-se dessa forma, para subsistir, preservando o trabalho e, acima de tudo, tendo um comprometimento social também dentro dessa nova concepção. Então, portanto, sugiro que os nobres vereadores também consigam, de uma forma mais ampla, dar prioridade a essas emendas, tanto as outras tantas que foram citadas aqui, porque visam unicamente melhorar o desenvolvimento socioeconômico da nossa cidade. É a LDO, com as suas emendas relativas, cada uma dentro de uma área específica, mas se transformando num instrumento que possa realmente desenvolver, participar e trazer uma nova consciência dentro da atuação da própria política, aonde a gente pede o apoio e a colaboração de todos. E mais uma vez, obrigado pela presença de todos vocês. Saúde, boa sorte e vida longa a todos. Continua em discussão e votação as emendas aditivas número 6, 7 e 8, de autoria dos vereadores Rogério Sano Pacheco e Mauro Mendes. Como na maneira o vereador quer se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. As emendas 6, 7 e 8 estão aprovadas. Primeira discussão e votação, projeto de lei 28/2014 do Poder Executivo, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária 2015, com as emendas aditivas número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 aprovadas. Está em discussão e votação projeto de lei número 28, de autoria do Poder Executivo, incluindo as emendas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, aprovadas recentemente. Como na maneira o vereador quer se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Projeto de lei número 28 do Poder Executivo está aprovado, juntamente com as 8 emendas já aprovadas anteriormente. Está livre a palavra do grande expediente. Com a palavra o vereador Fábio Luiz Ferre. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, demais pessoas já nominadas, mas não quero me estender, a sessão está longa, só quero vir aqui, senhor presidente, agradecer todas as pessoas que acompanharam a sessão, em especial os empresários, que nós hoje fizemos um convite, na verdade, desde sábado, fazendo um convite para os empresários, para nós debatermos esse tema, dos prejuízos que eles estão tendo com o fechamento da BR-153. Então, agradeço profundamente a todos vocês. É só dessa forma
que eu entendo que a sociedade mobilizada, ela consegue pressionar, ela consegue as coisas. Quero dizer que essa luta não vai acabar, se depender desse vereador aqui, como já falei nas tribunas, na quarta-feira estarei junto com o deputado federal Celso Maldaner, visitando alguns dos companheiros na BR para demonstrar os prejuízos, e continuarei a luta nessa casa aqui para que o governo, como falei, faça os levantamentos necessários para nós sabermos realmente o prejuízo de vocês e tomarmos algumas decisões. Fazer um comentário breve também da questão quando foi colocada aqui pelo vereador, nobre vereador e colega Arlan, talvez da lei que existe agora, depois de 2012, que na verdade no meu entendimento, só para esclarecer, eu nunca gosto de deixar dúvida, que eu percebo que após essa lei está mais fácil para decretar o estado de emergência ou qualquer outro caso, quando necessário. Porque ela estabeleceu critérios, procedimentos, então isso tornou mais fácil dividir o parâmetros que é ambiental, o que é privado, o que é público. Então, no meu entendimento, isso eu gostaria de deixar também registrado nessa casa, que nós podemos fazer esse levantamento, a sociedade merece, né, não merece que nós deixamos isso morrer, nós precisamos dar uma resposta. O Brasil, na última década, isso é uma pesquisa que saiu, o setor empresarial vai ter o menor investimento por parte dos empresários. Por que isso? Porque o Brasil não tem mais políticas públicas para os empresários. Aqueles que geram renda, riqueza, emprego, no Brasil são marginalizados. São marginalizados. Nós precisamos rever a nossa política pública nacional. Nós precisamos pensar naqueles que estão lá colocando seu patrimônio na empresa, no dia a dia, chegar ao final do mês, saber o que eles vão ter que pagar a folha de pagamento, os impostos, porque o governo federal, não de hoje, de sempre no Brasil, o que ele tem feito é arrecadar. O que ele tem feito é arrecadar, mas dá em serviços praticamente nada. E os empresários têm sofrido. E mais uma vez está aqui o exemplo, por causa de uma paralisação, de uma BR, os empresários tendo prejuízo e ninguém sabe o que fazer. Abrir pique no século XXI, veja bem, senhores, que fase que nós estamos vivendo, abrir pique no século XXI. Não temos condição. Então aqui deixo o meu recado e agradecimento, contem sempre comigo os empresários, sempre busquei aqui manifestar da área industrial também, todos sabem, buscando lá a pavimentação, buscando reformas, buscando dar dignidade para os empresários que estão lá. Vai ser uma luta no meu mandato defender a todos os concordiantes sem distinção, mas também defender os empresários, que o empresário é aquele que gera emprego, aquele que gera lucro e que faz a cidade girar, que faz o Brasil crescer. Muito obrigado e uma boa volta a todos. Dando continuidade ao grande expediente, passamos a palavra ao vereador Edilson Massoco. Senhor presidente e demais vereadores, agora com um pouco mais de tempo, não que signifique que irei me prorrogar aqui por um tempo extenso, mas quero primeiramente então cumprimentar mais uma vez vocês e dizer da importância e do engrandecimento dessa sessão com a presença de cada um e de cada uma de vocês. Mas parabenizar todos os vereadores pelas emendas, e eu acho que esse é o trabalho do vereador. Não vir aqui simplesmente cobrar só ações do Executivo ou fiscalizar as ações do Executivo, mas quando também do nosso poder, fazer as emendas, encaminhar os projetos, encaminhar as indicações para essa casa, porque o povo quer mesmo ver é trabalho. E esse realmente é o que eu busco aqui nessa casa no dia a dia, e foi por isso também que me submeti nas eleições a representar o nosso povo. Claro que no dia de hoje nós fizemos aqui emenda em defesa da agricultura do nosso município, mas nós temos trabalhado fortemente em todas as ações, em todas as secretarias, em todas as partes que cabem no nosso município. Mas parabenizar então todos os vereadores pelas importantes emendas. Foi praticamente feito emendas com muita grandeza nessa casa, e o mais importante, da forma do amadurecimento e o crescimento desse legislativo. Porque somando uma emenda do ano passado, falando no caso agora das minhas emendas, e claro, tendo o apoio dos demais vereadores, que isso é importante ressaltar, mas tivemos uma emenda no ano passado que não conseguimos aprovar com unanimidade, com exceção, na época, da vereadora Margarete e do vereador Comaceto, licenciado,
que foi uma disputa, mas esse ano não houve disputa realmente, e fico feliz para os demais vereadores, principalmente os da ala governista, em ter entendido realmente a importância que se tem em aumentar os recursos para a agricultura do nosso município. E isso vai somar, então, com a emenda do ano passado, com mais essa emenda desse ano, aqui, Jair Schneemeyer. O senhor que é um agricultor, trabalha na agricultura, que conhece uma agricultura, serão, então, R$2.546.000. Esses, então, são os números que as nossas emendas, emenda de minha autoria, sim, com apoio dos mais vereadores, que serão aumentados na Secretaria da Agricultura. Até aqui nós lutamos para aumentar os recursos. Agora sim, nós vamos lutar, fiscalizar e ficar em cima. Sabemos da competência que tem as pessoas que trabalham na Secretaria, seja do maior cargo ao menor. Mas irei lutar e trabalhar muito para que, principalmente, zere, mas zere mesmo, as filas daquelas pessoas que estão aguardando há um tempo por hora máquina. Porque essa emenda, quando se fala em agricultura, não se trata de estrada, se trata de propriedade rural. Então, que fique bem claro, esses R$2.546.000 que serão investidos no ano que nós estamos vivendo, 2014, e para o presente ano 2015, eu tenho certeza, parece ser pequeno, mas é um bom valor. E eu não tenho dúvida que o secretário Ruimar deve agradecer e muito, porque irá fortalecer muito a secretaria dele, e eu imagino o quanto de pessoas, porque eu tenho reclamações direto no meu gabinete, no dia a dia, lá nas comunidades onde participamos, de agricultores reclamando que não conseguem uma hora máquina. E essa reclamação, certamente, essas filas estão recaindo lá na Secretaria da Agricultura. Isso, então, vai fortalecer a Secretaria, vai proporcionar ao secretário Ruimar e sua equipe uma tranquilidade maior. Mas espero realmente que isso aconteça e que fortaleça mesmo. Sabemos que os recursos serão transferidos. E tenho a certeza que a Secretaria vem sendo bem administrada e vai fortalecer o agricultor do nosso município. Então, agradecer mais uma vez a todos os vereadores que apoiaram, que nos ajudaram realmente para que isso pudesse acontecer. E nesse dia, realmente, o agricultor está vendo o quanto nós estamos lutando para essa categoria, como frisei anteriormente. É a nossa principal base, fonte, renda e de emprego do município de Concórdia. A todos um grande abraço e meu muito obrigado. Dando continuidade, então, ao grande expediente, passamos a palavra ao vereador Mauro Mendes. Presidente, serei bem breve, mais uma vez agradecendo a todos aqui, inclusive a nossa querida Adriana, uma lutadora incansável pela arte e a cultura da nossa cidade, e demais profissionais que executam várias funções aqui na cidade. Mas deixar claro para os senhores e senhoras que nós estamos vivendo uma situação bem diferenciada na política. Nós temos uma relativa independência onde está mais a razão e a consciência de cada um do que necessariamente paradigmas políticos, levando às vezes a ações que não condizem com a expectativa que a sociedade busca. Então eu fico feliz de participar desse processo. E embora há várias ideologias aqui, mas parece-me que nessa legislatura específica há uma preocupação intensa com a realidade econômica de Concórdia, tanto que projetos complexos que haveriam de ser discutidos não estão sendo dada a importância desses projetos para a sociedade. Então eu gostaria que vocês levassem uma bela impressão da Câmara de Vereadores, embora às vezes atacada, agredida por pessoas que desconhecem o processo, dizendo muitas vezes que o vereador ganha muito para não fazer nada. A pessoa que fala isso é uma covarde, porque, pasmem senhores, a história do município está em nossas mãos. Todo o processo, todo o desenvolvimento, tudo que diz legal, constitucional, passa aqui pela Câmara de Vereadores. Então, fazer essa manifestação, que vocês levem a seus familiares e pessoas, que nessa legislatura está cada um doando tudo o que é possível para melhorar. E se a gente não consegue mais, não é porque a gente não quer. Eu, por mim, amanhã eu resolveria todos os problemas. Mas a questão é complexa, ela envolve uma série de ações que nem sempre está sobre a égide do nosso poder constituído. Depende de pessoas, de humor, depende da boa vontade, e às vezes a pessoa é de um partido político, não, mas aquele é de outro partido, não vou fazer. É esse tipo de situação que a gente está desmascarando na política.
Graças a Deus estamos conseguindo, às duras penas, desmascarar determinadas ideologias políticas que não proporcionam bem nenhum para a sociedade. Estamos sendo soldado da causa, estamos trabalhando, o que é possível a gente está fazendo, tenho certeza disso. Ninguém aqui está brincando. Como vocês viram, o processo como é complexo. São tudo questões constitucionais que temos que avaliar dia e noite. Às vezes em casa estamos lendo aqui a lei de diretrizes orçamentárias, fim de semana estamos envolvidos no processo. Então nós estamos doando a alma dentro desse processo e dessa nova realidade política. É tudo complicado. Nós dependemos do deputado, o deputado depende do bom humor do governo, o governo depende da secretaria. Então, para a gente conseguir o mínimo de benefício para a sociedade, a teia é muito grande. Então, gostaria que vocês compreendessem a mecânica dessa realidade, mas dizer que mesmo assim a gente está incansável na luta. Veja um exemplo da Casan. Nunca foi tão discutido o problema da Casan que nem nessa legislatura aqui. Está aí os nossos pares de testemunha. Nunca se brigou tanto pela água de Concórdia que nem na nossa legislatura aqui. Por quê? Porque temos políticos, temos legisladores que têm ponte em Florianópolis, que têm acesso aos órgãos que dizem respeito às nossas necessidades. Aí vai do empenho e da dedicação de cada um e a boa vontade em exercer o cargo dignamente. Porque representatividade política a gente tem. Temos os parlamentares da região em todas as esferas. A questão é como chegar, de que forma, para instigar esses senhores a voltarem seus olhos aqui para a realidade. Concórdia, já que colaboramos tanto como qualquer parte desse país. Então, dentro desse prisma, dessa logística política, nós gostaríamos que vocês participassem mais ativamente. Viessem, participem, é importante a história do município, a história de vocês está reproduzida aqui. Mas não pensem que vereador não trabalha, não. É extremamente complexo esse universo e você vê, estão todos aí de cabelo branco, gente jovem. Dada a preocupação, o envolvimento e todo o vigor que tem que ser desprendido na causa. Por isso que os grandes homens da história nunca tiveram família. Porque a história exige muito do elemento e nem sempre ele tem tempo para permanecer dia e noite, para manter aquele clima familiar de harmonia e de toda a gentileza necessária. Então a história exige sacrifício. Se hoje estamos de cabelos brancos, é dado o empenho e a dedicação que cada um empreende nessa tribuna, sempre visando o bem da cidade. Afora ideologismos políticos, porque isso já está bem claro que não gera benefício nenhum para a sociedade. Mas e sim a convicção de cada elemento e do seu comprometimento com a história. Porque o que vai sobrar de nós são os exemplos. O resto o tempo irá inserir no ralo da insignificância. Então que continuamos a luta e que vocês não deixem de acreditar em nós. Se as coisas não acontecem, não é porque depende da gente. É porque infelizmente a gente depende de outros setores que nem sempre têm bons olhos com a nossa cidade. Mas nós não vamos desistir. E a luta nem começou. Obrigado pela atenção e boa noite a todos. Dando prosseguimento ao grande expediente, passamos a palavra à vereadora Laguliano. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, pessoas aqui já nominadas, quero também fazer um rápido cumprimento a 3 pessoas aqui que tive a oportunidade de ter sido aluno, né? Então, minha professora Neuza Damer, ao meu professor Idaí Piscinin e minha professora Maria Vieira, obrigado por estarem aqui, né? Com certeza os ensinamentos de vocês foram fundamentais para o nosso conhecimento, a nossa luta lá no ensino médio. Complementar o vereador Mendes pela fala, a gente sabe da luta de todos os vereadores, aqui nós temos aí vereadores comprometidos, independente do seu partido político, da sua luta, da sua ideologia, mas o comprometimento com a população, com as pessoas, está aqui os empresários, está aqui a comunidade em geral, e esse realmente acho que é o desafio que a gente tem que mostrar. No momento onde nunca se criticou tanto a classe política, acho que cabe a nós aqui, como vereador, o que tem o nariz mais perto do dedo do povo, mostrar esse trabalho, esse empenho, e acho que esse é o desafio que cada um aqui tem procurado fazer. Estava calculando aqui, este vereador já está aqui só hoje, já estou há mais de 12 horas nessa Câmara. Primeiro, pela particularidade de estar o dia todo atendendo aqui, que é um compromisso que eu tenho com o povo, assim como outros também. Segundo, que a nossa função é essa, ouvir, atender, reivindicar e tentar resolver a situação, como nós estávamos conversando e debatendo essa questão da dificuldade aí das chuvas. Então, acho que nós temos que fazer esse registro e quero também aqui, na presença de vocês, não posso me furtar de fazer algumas considerações à questão das chuvas e que, graças a Deus, não foi pior a questão das enxurradas, especialmente no centro da nossa cidade.
pela questão dos pontos de prevenções, como muito bem foi debatido por alguns vereadores, e fazer justiça aqui no trabalho desde 2001 com o então prefeito Neudi Sareta, que foi realmente batalhador na questão do plano de prevenção das enchentes na área central de Concórdia. E quando a gente fala no plano, que começou lá com o prefeito Sareta, que tem continuidade com o prefeito Girardi, talvez o que mais se destaque é a barragem, que tem sido essencial lá no Parque de Exposições. E, sem dúvida, ela foi assim determinante, né, para minimizar, porque a gente não acaba, como muito bem falou o vereador Evandro, infelizmente com essas questões da chuva, mas minimiza e se resolve. Mas, além da barragem, eu preciso registrar algumas outras ações que foram também, junto com a barragem, essenciais para que pudéssemos evitar essa problemática que tanto tem assolado Concórdia em todos os anos, em todas as décadas e gerações, né? Que foi a construção do alargamento do canal do Rio dos Queimados, a construção da barragem de contenção das cheias, essa muito bem colocada, inclusive com o vereador Evandro e o vereador Comaceto, a barragem que segura mais de 400 milhões de litros de água, e agora, com esse trabalho que a Secretaria de Urbanismo está procurando ampliar de 400 para 600 milhões de litros de água, acho que isso vai ser determinante também. O projeto da Galeria Extravasora sobre a Rua Doutor Maruri, a construção do canal do Lajeado Sabão na Rua 25 de Julho, aqui próximo também ao Silveirão, a construção do canal Extravasor no Lajeado Sabão, entre a Rua Doutor Maruri e Marechal Deodoro, a galeria sobre o Rio Sabão na Rua Santa Maria, a galeria sobre o Rio Sabão na Rua José Lolato, também a construção do canal Extravasor na Rua Venâncio Finger, próximo ao estacionamento da Sadia, a construção do canal do Rio dos Queimados na Rua Carlos Gomes, a construção de uma galeria na Rua João Suzin Marini, a construção da galeria sobre o Lajeado Tigre Velho na Rua Santa Catarina, e as inúmeras operações de limpeza no Rio dos Queimados, outras pontes, como foi já muito destacada por alguns vereadores, o termo de cooperação técnica, está aqui o vereador Vilmar Comaceto, que esteve entre a Prefeitura de Concórdia e Pagre Ciran também, determinantes, e agora novas ações, como o vereador Evandro também colocou, de mais 2 barragens que o governo municipal já está buscando para viabilizar, uma no Lajeado Cortume, a outra no Lajeado Claudino. Para geograficamente explicar melhor, são as águas que vem, uma delas que desce da Oswaldo Zandavalli, do bairro Salete, que vai chegar até o centro, e a outra do bairro Arvoredo ao bairro Jardim. Também, então, são ações que o Executivo tem buscado trabalhar e fazer para que possa minimizar, e assim mesmo a gente sabe da preocupação, né, em respeito à população de Concórdia. Então, ficar esse registro do empenho do Executivo Municipal, e como foi muito bem debatido por todos os vereadores, acho que é o momento de se unificar, para que possamos ter melhores ações aí, com o empenho do governo do Estado, do governo federal e também do município. Concedo a parte, sim, nobre vereador. Obrigado, vereador. Apenas para referendar um pouco, porque eu acho que é um fato importante, que estamos discutindo uma questão muito importante aqui hoje, que é essa questão das cheias, e eu quero contribuir com alguns dados que vão, quem sabe, referendar e reforçar um pouco mais a importância, principalmente de todas essas obras que Vossa Excelência citou, mas também a importância da obra da barragem e as outras obras que ainda estão previstas nesse plano de contenção de cheias. Para se ter uma ideia, em torno dos 12 meses, uma precipitação, um nível de precipitação de 2.000 milímetros. Em 1983, quando ocorreu aquela grande enchente, que uma boa parte que está aqui lembra, né, nós tivemos uma precipitação de cerca de 470 milímetros. No mesmo ano, em julho, nós tivemos uma precipitação acumulada do mês de 700 milímetros. Foi a maior cheia, a maior precipitação que ocorreu. A terceira maior aconteceu exatamente agora, na última semana de junho. Nós tivemos, e falo isso porque temos na nossa propriedade um pluviômetro, e nós mesmos medimos esses dados, e o nível de precipitação foi maior do que a imprensa registrou, porque registrou dados da Embrapa, que é uma outra subbacia. Nossos dados são registrados na cabeceira do Rio dos Queimados. Para se ter uma ideia, nos últimos 3 dias, acumulado de 3 dias que ocorreu nesse período do final do mês de junho, na terça, quarta e quinta-feira, choveu 358 milímetros. Em 3 dias. Não foi no mês, 3 dias. A média de precipitação do mês, que se espera ao longo, a média medida nos últimos 30 anos, é 160 milímetros. Portanto, nós tivemos em 3 dias, nada mais do que 2 vezes
2,2 vezes a chuva que se esperaria no mês. E num único dia, no dia 25 de junho, choveu 162 milímetros. É a chuva de um mês. E nós não tivemos alagamento em Concórdia. Portanto, nós temos que reconhecer o trabalho do governo municipal no sentido de não só construir a barragem, mas de todas as obras que foram feitas, que salvou a cidade. Esse trabalho tem que ser reconhecido e é importante recordar isso, porque muitas vezes, quando enfrenta uma dificuldade, nós temos duas opções. Ou nos lamentamos, ou temos a ousadia de fazer coisas. Esse governo fez. Por isso que nós temos hoje uma cidade, até o momento, livre de enchentes. Não que isso não possa voltar a acontecer, mas se nós levarmos em conta os dados, hoje nós estamos numa situação um pouco mais tranquila e será maior quando essas outras obras estiverem concluídas. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Comaceto, com propriedade. Tem passado essas informações e esse registro, como coloca o vereador Comaceto, fez do nosso município, Concórdia, o segundo lugar no mundo com maior chuva, né, torrencial naquele período, atrás apenas a Groenlândia, lá próximo ao Polo Norte. Então isso demonstra de quanta chuva veio e realmente como essas ações todas foram determinantes. E claro que muitas ações ainda virão, mas o que tem que se destacar é o empenho de todos aqui, todos os vereadores, de todos os parlamentares em Brasília, em Florianópolis. Acho que esse é o trabalho que sempre temos dito aqui. Unificarmos, né, pensando na população, pensando em todas as classes aqui, do agricultor ao trabalhador, ao empresário, e esse é um fator importante. E por fim, nobre presidente, eu queria fazer um registro, Concórdia, que é tão destacada no esporte. Final de semana, mais uma grande conquista, veio do basquetebol, a nossa equipe da ACOB, Senac, Passarela, FEMEC, conquistou então o título catarinense, sub-19 anos, nossa equipe, os meninos do basquete, que o ano passado foram vice-campeões, este ano então conquistaram esse inédito título. Quero parabenizar o Rubens Marcelani e toda a equipe. Acho que essa casa poderia enviar um ofício, inclusive parabenizando essa entidade pelo trabalho que tem feito, e são ações importantes também que começaram com as escolinhas esportivas, trabalho da administração municipal também, com o apoio de empresários, de entidades que fazem também do nosso esporte vencedor. E por fim, mais uma vez, parabenizar a nossa colega vereadora Margarete, como você mesmo colocou aqui, e tem que destacar seu trabalho, seu empenho. Eu diria que a partir de hoje, você está vereadora de direito, mas como sabemos que nós somos legítimos representantes do povo, e a gente que conhece, Margarete, o seu trabalho, a sua determinação, a sua dedicação para a população, temos certeza que você já é de fato há muito tempo representante legítima da população, das mulheres, de todas as ações, pelo seu trabalho, pela sua doação, né, dentro não só do poder público municipal, mas as inúmeras entidades dentro e fora de Concórdia. Então, é com muito orgulho, como presidente do partido, de tê-la aqui como companheira, fazer história, assim como foi Márcia Colucci, representante também aqui do nosso partido no Executivo Municipal, no Legislativo Municipal, e tê-la também aqui nesses 31 dias, onde tenho certeza, assim como já veio de suas proposições hoje, muitas ações importantes virão para a população de Concórdia. Parabéns a você, a toda a família, a todos que apoiaram, e ter realmente uma guerreira aqui junto conosco, assim como temos a vereadora Marilane e como tivemos a vereadora Denise por um período nessa casa. Muito obrigado. Continua livre a palavra do grande expediente. Como não há mais nenhum vereador que queira se manifestar, antes de encerrar essa sessão, eu quero agradecer a presença de todos da assistência, que aqui desde o início, né, dessa sessão ordinária estiveram presentes conosco, entender um pouco melhor o mecanismo do Poder Legislativo, como funciona o Poder Legislativo e qual é o verdadeiro papel do vereador na nossa comunidade, através de proposições, sugestões que aqui foram apresentadas, projetos de leis, enfim, emendas que foram aqui encaminhadas também. Então, o Poder Legislativo funciona dessa forma. Nós temos uma outra ferramenta que nós estamos colocando, ficando mais próximo ainda da sociedade, que é a transmissão via online da sessão, ao qual os internautas estão nos vendo nesse momento aqui, que é um outro mecanismo no sentido de deixar mais transparente ainda o Poder Legislativo, né? Até porque é esse o nosso propósito. A gente quer continuar interagindo com a sociedade de uma forma bem direta, objetiva, né? E que ela também se sinta envolvida nesse processo e, de certa forma, socializando conosco, né, as reivindicações, as suas preocupações que acontecem no nosso município. Então, a gente quer agradecer a presença de todos vocês. É importante a participação ao vivo aqui também, né,
presente aqui conosco. Isso, de certa forma, mexe um pouco os brios dos nossos colegas e isso enaltece ainda mais a manifestação na tribuna. Isso é importante também, né, porque sempre surge algo a mais, né, algo produtivo, enfim, positivo, e que vem ao encontro dos interesses da nossa sociedade. Então, quero agradecer a presença de todos aqui. Nesse momento, então, encerrar a presente sessão e convocar os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, nesse mesmo local, no dia 8, às 7h30 da manhã. Muito obrigado, uma boa noite a todos.